tudo beleza com vocês? Hoje a nossa aula, revisão de ciências da quarta unidade. Exatamente. Vamos lá ver os assuntos que vão cair aí nessa avaliação, certo? Mas eu estou colocando alguns tópicos aí para vocês estudarem direitinho, tá certo? Então vejam os tópicos, estudem, façam uma boa prova, tá? Vamos lá. Temos aí os assuntos das aves, mamíferos, plantas sem sementes e plantas com semente. Essas sem sementes aí são correspondentes às briófitas e às pteridófitas. As plantas com sementes são as angiospermas e as gimnospermas, tá certo? Vamos lá. Nosso primeiro ponto aí vai ser as aves, né? Vamos apresentar características que permitem que as aves tenham o seu voo, a capacidade de voar, né? Então, nessa capacidade de voar, eles precisam ficar mais leve. E por ficar mais leve, perde algumas coisas, né? Então, isso é uma adaptação para ficar mais leve e assim poder voar melhor. Então, temos aí a capacidade, né? Temos os membros superiores transformados em asas, corpo coberto por penas, a ausência de bexiga urinária, ele não tem bexiga urinária, isso tudo vai acontecer no sistema digestório, tá certo? Então vai sair uma coisa pastosa e no final, que tem a cloaca, ele não vai ter o ânus, vai ter a cloaca e vai sair tudo misturado nas fezes, né? A urina junto com as fezes, tudo misturado, aquela coisa pastosa. Não possui dentes, né? Tem um biquinho, ela não vai possuir dentes. Os ossos pneumáticos, ou seja, tem aqui esses ossos aqui, ó, onde ar, né, o preenchimento é um espaço oco, onde vai ter esse preenchimento de ar, para deixar mais leve também, né? Que torna-se a ave mais leve. Sacos aéreos. Esses sacos aéreos aqui, além dos pulmões, eles vão ter esses sacos que vão maximizar a capacidade respiratória desses animais, tá? Então, além desses pulmões, vão ter esses sacos aéreos. Temos aqui o osso externo, que forma a quilha, que é aquela partezinha que, no caso, solidificou, responsável também pelo voo. São homeotérmicos, ou vocês também podem encontrar aí como endotérmicos, conseguem manter sua temperatura interna através do controle da produção de calor. Então, eles conseguem controlar sua temperatura, tá certo? Então, é por isso que são chamados de homeotérmicos. Coração dividido em 4 cavidades, né? 2 átrios e 2 ventrículos, isso já foi mostrado aí nas aulas da gente. Circulação dupla, porque passa 2 vezes pelo coração, fechada, porque passa por vasos, né, corre por dentro de vasos o sangue, e completa, né, porque não há essa mistura do sangue venoso e o sangue arterial. Seringe possibilita o canto, aqui na traqueia vai ter uma seringe, que vai possibilitar eles do canto. Aqui, ó, sistema nervoso, que é bastante desenvolvido e possui em sua excelência visão e audição. Glândula uropygiana, as aves em si, elas não têm glândulas. Então, o que é que acontece? Ela só tem uma única glândula que fica na parte, geralmente, no caso, aves mergulhadoras, elas vão fazer o quê? Na parte da região ali do rabinho da ave, vai ter umas glândulas que vão produzir um líquido oleoso. Então, ele passa lá o bico nessas glândulas, tirando essa parte oleosa e passa nas penas. Então, quando ela mergulha e volta, ela não fica encharcada de água, tá certo? Porque ali ficou o quê? Impermeabilizado, tá? Sistema digestório completo, tá? Agora você vai ter aqui, ó, a observação papo, né? Vai ter a moela, isso aí, e a cloaca no final, tá certo? Não vai ter o ânus, vai ter a cloaca no final. A reprodução tem sexos separados, tem a fêmea e o macho. A fecundação é interna, porque dentro do corpo da fêmea são ovíparos com desenvolvimento direto, porque não vão ter aquela metamorfose, passar por fases, tá? Então vai ter um desenvolvimento aí direto. A classificação. Nessa classificação a gente tem aí 2 tipos. Temos as ratitas e as carinatas. As ratitas são aves que não conseguem voar. Exemplo, a ema, o avestruz, né, que são aves até mais pesadas. E as carinatas são aquelas aves que têm a capacidade de voar. A gente tem a sabiá, a andorinha, entre outros.
Passando para a parte dos mamíferos, a gente já viu as aves, né? Alguns pontos aí marcados para vocês das aves. Vamos passar para os mamíferos. Nesses mamíferos aqui temos as glândulas mamárias, que vai dar aí a característica de mamíferos, né? Vão ter glândulas mamárias produtoras aí de leite para seus filhotes. A pele vai ser dividida em 3 camadas. Temos aí a epiderme, a derme e a hipoderme, tá? Nessa epiderme, que é a parte mais superficial, que vocês estão vendo aqui, ó, acompanha a setinha, a parte mais superficial, tá? Ela não é vascularizada, ela não tem assim vasos sanguíneos, é a parte bem superficial, tá? Quem vai ter todas as estruturas possíveis, aqui vai ser a derme. A derme vai ter glândulas, as terminações nervosas, vai ter vasos na parte da derme. Aí a epiderme você não vai ver tantas estruturas assim. Então nessa derme aqui tem a observação dessas glândulazinhas aqui. Estão vendo aqui, né? Essas enroladinhas, vendo? Essas enroladinhas aqui são as glândulas sudoríparas. São aquelas que auxiliam no controle da temperatura corporal, né? Ela produz aí um suor que vai ajudar no controle corporal, né? No caso da temperatura corporal. E também aqui próximo aos pelos temos as glândulas sebáceas, que vai auxiliar a lubrificação aí desses pelos, tá certo? Então são essas glândulas aí observadas na derme, além dos vasos, das terminações nervosas. A outra parte aqui, algumas pessoas têm a mais, outras a menos, que vão ser aí a hipoderme, como tecido adiposo. No caso dos mamíferos, tem mamíferos que precisam bastante dessa parte aí, dessa hipoderme, mas tem mamíferos que não precisam tanto. Então temos aí que também um tecido adiposo, que é um tecido formado por gordura, tá? É um isolante térmico, muito bom, isolante térmico. Temos aí os pelos, que todos os mamíferos vão ter esses pelos, um a mais, outros a menos, né? Então esses pelos, características, glândulas sudoríparas e sebáceas, como a gente já falou, eles também, assim como as aves, eles vão ser homeotérmicos, né? Eles podem controlar, no caso, controlar a temperatura corporal. No caso dos mamíferos, vão ter outros meios, né? Como, por exemplo, aí as glândulas sudoríparas, que podem auxiliar nesse controle corporal. Na parte dos mamíferos ainda, a gente tem aí o sistema digestório completo, os hábitos alimentares do sistema digestório completo, né? Da boca ao ânus. A gente viu lá animais lá atrás que não tinha essas estruturas. Temos aqui hábitos alimentares, podem ser carnívoros, se alimentam de carne, herbívoros de vegetais e onívoros, que se alimentam dos dois. Apresentam pulmões e sistema nervoso desenvolvido, que vai ser aí o mais desenvolvido dos animais. Coração com 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos. Circulação dupla, né? Que no caso passa 2 vezes pelo coração, fechada porque passa por dentro de vasos e completa, tá? Porque não se mistura aí o sangue venoso com o sangue arterial. A reprodução dos mamíferos. Eu posso dividir entre a reprodução dos mamíferos em 3 partes, né? Em 3 grupos, na verdade. Então temos os monotremados, que são ovíparos, sem útero e placenta, com pelos e mama, né? Representante ornitorrinco e equidna. Então esses animais aí, né, esses monotremados, eles não são ovíparos, mas eles também são mamíferos, tá? Então é característica aí, ó, são ovíparos e mamíferos ao mesmo tempo. Marsupiais têm filhotes prematuros que permitem o desenvolvimento da bolsa, o marsúpio, na qual estão as glândulas mamárias. Então ele vai ter esse marsúpiozinho aqui. Tem aí as representantes, os cangurus, gambás, timbus. A gente já tinha conversado lá na aula da gente, tá certo? Então ele vai ter um marsúpiozinho que vai auxiliar. Esses animais, eles vão nascer prematuros, vão caminhar até esse marsúpio e vai acabar o seu desenvolvimento lá. Tá certo? Porque vai ter as glândulas mamárias e tudo. Mas ele já sai já prematuro para esse marsúpio até terminar o seu desenvolvimento. Temos aí placentários, que terminam o desenvolvimento do embrião no útero. Isso acontece todo no útero. O passar todinho do desenvolvimento dele vai ser no útero e depois ele vai nascer. Então temos aqui, apresentam placenta, que faz a passagem de nutrientes da mãe para o embrião. Plantas sem sementes. Temos agora as briófitas, né?
Primeira parte aí, as briófitas. Sem semente temos as briófitas e as pteridófitas. Mas vamos aí para as briófitas. São plantas de pequeno porte, não ultrapassam 20 centímetros, vivem em ambientes com pouca luz e muita umidade, até porque eles vão precisar dessa umidade para também sua reprodução. Tá? Não possuem vasos condutores de seiva, é por isso que eles são tão pequenininhos, porque não tem vasos condutores de seiva, e tudo isso acontece um processo de célula a célula, tá? O processo de enviar seiva vai ser de célula a célula, isso é um processo um pouco lento, tá? Então aqui, ó, a seiva elaborada são traçadas de célula a célula, tornando o processo de nutrição bastante lento. E esses, no caso, temos aí os músculos, as hepáticas, eles aparecem sempre em lugar mais úmido, tá certo? Você não vai ver ele em lugares bastante quentes, mais úmidos, você vai encontrar eles, eles precisam de pouca luz para não ter assim também a transpiração excessiva, tá? Eles morrem, mas eles têm assim, no caso, o processo de célula a célula, então ele tem que ter um ambiente úmido para ele. As estruturas das briófitas são denominadas rizoide, como vocês observam aqui, rizoide, caloide e filoide. Tá? Essa estrutura aqui a gente vai ver nessa parte que é referente à estrutura da reprodução. Eles são bem pequenininhos, se você observar direitinho, você percebe ver aquelas plantinhas. Não é lodo não, tá gente? É musgo. Então temos aqui essa parte que eu falei para vocês, da filoide, caloide, né, rizoide, é a parte do gametófito, né? O gametófito é a parte duradoura dessa plantinha, é a parte duradoura que vai passar mais tempo. Essa parte aqui, o esporófito, vocês estão vendo em cima que tem uma hastezinha, uma cápsulazinha, ela passa pouco tempo. Ela vai passar pouco tempo e depois vai se desmanchar. Logo após da reprodução, ela desaparece. Mas a parte duradoura vai ser o gametófito. Então, o que é que se tem aqui? Numa reprodução, né, que é por esporos, eles não vão ter sementes, vão ser esporozinhos. De um aqui, ó, o gametófito masculino e o feminino, né, eles vão liberar aí os anterozoides de um para o outro. Ele vai encontrar aqui o gametófito feminino. Eles vão ter a fecundação. Ao haver essa fecundação, vai aparecer essa hastezinha que eu falei para vocês, que é a parte do esporófito, essa hastezinha. Dentro da hastezinha vai ter os esporos. Esses esporos eles vão ser liberados, né? No meio vai o que? Ter a germinação e vai aparecer outra plantinha e assim por diante. Tá certo, gente? Entender direitinho? Isso é o que acontece na reprodução das briófitas. Agora vamos passar para as pteridófitas. Nessas pteridófitas, ainda eles vão habitar em ambientes mais úmidos, né? Eles não vão ter flor, fruto ou outro, tá certo? Não vão ter essas estruturas. Vai ter aqui vasos condutores de seiva. Ao contrário das briófitas, as pteridófitas elas vão ter esses vasos condutores de seiva. Até porque eles são maiorzinhos, são plantas que ficaram um pouco maiores do que as briófitas, tá? Então, que permite transporte rápido de água, de sais minerais até as folhas e de seiva elaborada, permitindo o seu aumento de tamanho também. Possui estruturas como o caule, agora vamos falar isso de caule, né? Caule é essa partezinha aqui que a gente vai chamar de rizoma, tá? Que é mais espaçadinho, que é mais essa parte a gente vai chamar aqui de rizoma. Aqui são, e também vão ter folhas e raízes normais, o nome, tá? Representantes samambaias e avencas. Ao contrário também das briófitas, a parte duradoura no caso, das pteridófitas vai ser o esporófito. Lá nas briófitas eram o gametófito, aqui vai ser o esporófito, vai ser o contrário, tá certo? Então vai haver aqui a germinação, tá? O anterozoide, né? Vai lá na eosfera, vai a fecundação, vai aparecer esse gametófito aqui, tá? Logo após o esporófito. Isso acontece aqui no gametófito, tá, gente? Então depois aparece o esporófito, que é essa partezinha que a gente vê das folhas. Vão ter aqui pontinhos, esses pontinhos são chamados de soros. Esses soros aqui, eles vão liberar esses esporos, vai haver germinação e assim por diante, um novo ciclo, tá? Da reprodução.
Agora passando para os gimnospermas. Você sabe que o reino das plantas, o reino das plantas, eles vão ter 4, no caso, grupos. Vamos para o terceiro grupo, em questão de desenvolvimento, tá, gente? Temos aqui plantas com semente, né? Uma semente ainda nua, ela não vai ser, no caso, envolvida por um material, como temos a angiosperma, ela é envolvida aí por um material, temos os frutos, né? Temos aqui a característica, apresentam raiz, caule, grande porte, né? E lenhoso, porque essas plantas aí vão ser até maiores. Temos aí as sequoias que não deixam dúvida, são enormes, e folhas. As partes reprodutivas dessas plantas são estruturas com folhas especificamente modificadas, denominadas de estrobilhos, ou cones, né? Que vai ser essa parte reprodutiva. Vai ter os estrobilhos femininos e os masculinos. Não possuem frutos, como eu falei para vocês. A semente, ela é, de certa forma, nua, ela não tem o envolvimento daquela parte suculenta do fruto, tá? As angiospermas, que é o nosso último aí assunto, tá? Essas angiospermas, elas vão ter todas as estruturas. Temos aí raiz, caule, flor, fruto, folha, né? Vão ter todas as estruturas. E elas são divididas em duas. Temos as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Nas monocotiledôneas, ele vai apresentar só um cotilédone, como a gente já tinha falado lá, da semente do feijão e da semente do milho, a diferenciação, né? A semente do feijão, quando você se parte ela, fica em duas partes, então aqui são 2 cotilédones, já a do milho só é um. Tem a raiz aqui fasciculada cabeleira, e aqui a raiz axial, que ela vai ter aqui a raiz principal e depois vai ter a ramificação. Você percebe que vai ter uma raiz ali principal e as ramificações ao lado. Mas nessa fasciculada, a gente não percebe quem foi a primeira raiz, né? Quem foi a raiz principal. Só temos várias ramificações. Temos os feixes aqui, né? Os feixes, os vasos condutores de seiva, eles são espalhados nas monocotiledôneas. Já na dicotiledôneas eles são, no caso, agrupados, né? Bonitinhos. Esse aqui é espalhado por todo o caule. Nas folhas a gente tem uma grande modificação. Você percebe a modificação. Temos aqui, ó, as folhas, as nervuras paralelas, tá? Nervurazinha paralela. E tem a nervurazinha com, no caso, como se fosse uma peninha, né? As nervuras delas. Aí você observa direitinho, essa aqui paralela e essa aqui como se fosse uma folhazinha. E as flores são aqui, ó, 3 pétalas, enquanto essa vai ser em 4 pétalas. Isso é uma observação que você pode diferenciar quem é monocotiledônea e quem é dicotiledônea. Morfologia da raiz. A raiz. Temos aqui a parte do caule, tem um colo, né, que é aqui, que pega do caule para a raiz. A região de ramificação, que ela começa aqui a se ramificar, as ramificações. A região pilífera, onde é que vai ter a absorção aí de água de sais minerais. Região lisa, que é a região também do crescimento. É a coínfa, tá? Que é a região mais pontiaguda. Temos aqui a diferenciação de algumas. Eu trouxe aqui algumas para vocês raízes. Temos a raiz pivotante, que eu já falei lá, já que ela é da monocotiledônea. Desculpa. Falei lá que ela é da dicotiledônea. Temos aqui, apresentam a raiz principal, onde saem suas outras. Tem uma raiz principal e depois as ramificações. Já a fasciculada não se tem essa raiz principal, né? Não se dá para perceber essa raiz principal. Então, tem outras semelhantes. Então, não se percebe quem é a raiz principal. Não se tem, né? Não se dá para ver. Temos aí as tuberosas. Temos o exemplo cenoura, beterraba, batata doce. A batata doce, viu? Porque a batata inglesa é caule. Então, são tuberosas, apresentam as raízes mais grossas que armazenam substâncias nutritivas. Também temos a mandioca, né? Vamos para outra parte aqui, temos as pneumatóforas. São raízes que encontram em seu solo, né, um solo pobre em oxigênio, então eles fazem um crescimento ao contrário. Isso acontece aqui no mangue,
Temos aí o mangue preto, o mangue branco. Isso acontece, são as pontinhas, como se fossem os dedinhos para cima, tá? Então isso aí é em busca de oxigênio, até porque tem bastante matéria orgânica ali naquele solo do manguezal. Então a planta em si, ela precisa de oxigênio. Então o que ela faz? Ela retorna ao contrário da terra, né? Da sua fixação. Ela fixa e volta para arrecadar aí oxigênio. Temos as escoras também, que servem para a sustentação do solo lodoso, né? A sustentação, aquele solo mais de lodo. Então, o que é que eles fazem? A sustentação melhor. Então, isso aí pode ser encontrado no mangue vermelho, tá bom? Classificação do caule. Tem alguns caules que eu trouxe aqui para vocês, aéreos e subterrâneos. Temos aqui o tronco normal, que é mais grosso, né? A base superior, que divide em ramos. O estipe, que vai ser aqui um cilíndrico, né? Não tem ramos. E o ramo se localiza aqui nessa parte, da parte do apêndice, né? É um conjunto de folhas na zona superior só do ápice, né? Temos aqui o estipe, que é cilíndrico, não tem ramos e possui um conjunto só de folhas na parte superior deles. O tronco é todo liso, mas só aparece só na parte superior. Isso aí você pode observar nas palmeiras, no coqueiro. Nesse outro temos o colmo, que é cilíndrico, ele pode ser oco, ou ele pode ter uma reserva nutritiva. O oco é o bambu, e temos também a cana-de-açúcar, entre outros. E ele apresenta aqui, ó, nós e entre nós, tá? O tubérculo, que é um volume que tem substância, né, reserva de nutrientes nessa parte. E temos aí agora a batata inglesa, temos também o inhame, isso aí vai ser caule. O bulbo, né, que é o volume com folhas escamosas sobrepostas e com raiz na parte inferior. Então tem a raiz assim, é como se fosse um discozinho, só essa partezinha que seria o caule. E o rizoma, que tem forma alongada, cresce na horizontal e possui substâncias de reserva também, tá certo? Então isso aí vai ser o rizoma. Na parte da folha, temos aqui, ó, vamos ver as estruturas da folha, né? Temos o limbo, que é essa partezinha. Você observa aqui também as nervuras, que são esses disquinhos aqui, as nervuras. Logo após do limbo, temos aqui essa estrutura chamada de pecíolo, tá? Mas quem junta aqui essa parte do pecíolo com o caule vai ser a bainha, tá? E às vezes tem umas folhinhas bem pequenininhas, como se fossem as rolinhas. Então são chamadas de estípulas, tá bom? Na parte aqui da flor, né? Temos aí uma flor, uma afrodita, tem os dois sexos na mesma estrutura. Então temos aqui o sexo feminino, né, no caso, a parte do estigma, estão vendo aqui estigma, o tubo polímico, o estilete, e logo abaixo aqui o ovário, tá? Onde vão estar aqui os óvulos. Na parte de fora aqui, temos a antera e o filete, tá? Filete, então vai ter aí a polinização. Então, esse pólen vai cair aqui no estigma, vai passar pelo tubo polínico, estilete e vai haver a fecundação aqui no ovário. A partir dessa fecundação do ovário, vai ter o desenvolvimento, vai ter a semente e depois vai ter aquela parte carnosa que vai se desenvolver do ovário, quando a gente fala que vai ser um fruto verdadeiro. Já comentei isso com vocês, vai ser um fruto verdadeiro. Se originar de outra parte da flor, ele vai ser um pseudofruto, tá? Pseudo, um falso fruto. Então temos aqui, ó, a pétala, né, que geralmente é bastante colorida para chamar a atenção assim dos insetos, de outros animais, né, para vir aí polinizar, para assim sujar do pólen e ir para as outras flores, assim fazendo e aumentando também a variabilidade genética. Aqui para sustentar temos o receptáculo, logo após as sépalas e o pendúculo, tá? Então são essas estruturas aqui, a estrutura a feminina e a masculina, que eu apresentei aqui para vocês, tá? E a partir do desenvolvimento do ovário aqui, vamos ter os óvulos, depois o ovário, vai ter aí um fruto, né? O fruto verdadeiro. Nessa parte aqui, vamos apresentar o fruto. Então, o fruto ele vai ser dividido em
né? Epicarpo, que vai ser essa casca aí, mesocarpo, que é a parte aí mais suculenta, mais carnosa, e logo após temos o epicarpo, que é aquela membraninha ali da semente. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida vocês colocam lá no Google para a gente responder. Não faça a prova com dúvida, tá bom? Certinho? Então até a próxima. Fiquem com Deus, tá certo?